Bom, bom dia a todos. Bom dia. Tá, preciso. Acho que é bom. Tá. Bom dia a todos. Então, eu vou falar um pouco sobre uma experiência em curso, em andamento, que são os concertos do FRJ, que já existem há 6 anos, e a partir de outubro, o Programa de Pós-Graduação Profissional assumiu a coordenação e produção do programa. E eu achei interessante que, a partir de algo que a gente achou importante fazer e assumir, porque o perfil é a cara do Programa Profissional em Música, e a partir disso eu comecei a pensar em algumas reflexões que foram muito interessantes que surgiram nessas 2 últimas semanas. Então, por acaso, acho que deu certo de apresentá-las aqui um pouco. Né? Então, eu cito assim 2 autores básicos, quer dizer, Trotsky, porque desde meus 17 anos acompanho um pouco um pensamento político, que eu acho que é importante a gente ter. Né? Pensamentos são científicos que se correspondem a um processo objetivo e são capazes de influenciar e guiar este processo. Quer dizer, é uma ideia básica e que às vezes a gente perde um pouco ao longo dos processos. E o segundo, o Thompson, que é um autor assim, muito importante, que fala sobre mídia e sociedade, 2003, e ele faz assim, uma revisão de literatura muito interessante, envolvendo, claro, toda a escola de Frankfurt, Benjamin Adorno, mas sobretudo os teóricos mais recentes, Herbert Marcuse e o Marshall McLuhan. Então ele situa bem a questão da mídia na sociedade, o que é interessante até para a gente, se quiser dar uma abordagem assim, mais científica ao que a gente vem fazendo normalmente, sem até pensar muito sobre isso. Então, na verdade, esse trabalho a gente quer mostrar, né, uma das possibilidades da divulgação dos trabalhos produzidos num curso de mestrado profissional em música, através da radiodifusão, né, e, sobretudo, porque as atividades profissionais, né, do curso de mestrado profissional em música, eles resultam basicamente em produtos artísticos, composições, apresentações, registros fonográficos, materiais didáticos, experiências pedagógicas, entre outros tipos. Então, é claro que como é que a gente vai apresentar esses produtos? Eles podem ser disponibilizados através de diversas formas, desde uma mais tradicional, que é a apresentação artística, concerto, show, recital, até a utilização das mídias mais recentes, internet, redes sociais. Né? E a gente vê também, desde o século XX, a radiodifusão como um excelente meio de difusão da atividade musical. Né? Claro que o texto clássico do Walter Benjamin, da obra de arte, sobre a produtividade, de Tolombo, né? E que ele fala apropriadamente de toda essa questão, né? da transformação do pouco que acontece em algo que seja registrado, como se dá essa transformação ao longo da história, enfim. Então, o programa Conceição FRJ, ele já existe desde 2010, e na Rádio Roquete Pinto FM 94.1, e a partir de outubro ele passou a ser produzido pelo Promus. Então, é um programa que acontece semanalmente, toda segunda-feira. Hoje tem, 10 horas, na Rádio Roquete Pinto. E a ideia é que a gente coloque, né, inicialmente, toda a produção dos docentes discentes já existentes em formato CD. Então, eu achei que ia ser assim, um processo muito rápido, mas não. A produção discográfica dos docentes e discentes é imensa. Eu que tenho feito essa programação, já estou com uma pilha de CDs assim, para fazer os programas. Né? E é claro que aí a gente aproveita, basicamente, os textos dos livretos, quando tem alguma consistência, né? Ou, se não tem, a gente pesquisa e procura montar o texto, dá um certo trabalho. Né? E a gente também começou a fazer uma experiência de gravar programas no auditório da Rádio Roquete Pinto, que eles não vão ao vivo, mas são no formato ao vivo. Né? Você é 1 hora de gravação direta e que eles são veiculados mais tarde, mas tem toda aquela liberdade do estúdio ao vivo, da gente conversar com quem está tocando. Até eu trouxe depois um exemplo que a gente fez com o Quinteto Carioca, que era um antigo, uma das primeiras formações, segunda do Quinteto Experimental de Sopros, com um projeto
de extensão da graduação, mas que atende a pós-graduação também, e que eles fizeram assim, obras de 2 alunos do Lidlino, aqui foram feitas no PPGM. Então, eu acho que é uma maneira muito interessante de veicular a produção artística, todos os níveis da própria escola de música, especialmente no caso do mestrado profissional, que nos interessa muito essa questão que é a questão do produto artístico, como se dá... Como tem que correr? Então, como eu não achei que podia dar problema, eu mostrei um pouquinho como está a página nossa e como os conceitos, dá para ver aí? Está fora de foco, né? Então, tem o ícone aqui, que remete ao podcast, que fica... O programa vai ao ar numa segunda e na próxima semana ele já está no podcast da página nossa, acessível para quem quiser ouvir. E isso é interessante, porque isso foi discutido há 10 dias atrás, justamente, lá nesse primeiro festival, Paralax, primeiro festival de música da UFBA, né, em Salvador, que, segundo as professoras Sônia Albano, da Unesp, e Marco Ulloa, da Unirio, foi que um dos maiores problemas do registro da produção artística, né, sobretudo em música, em qualquer tipo de arte, na área de arte, elas têm experiência que fazem parte de diversas comissões de avaliação na área de artes, na área música, na CAPES, que é a efemeridade do produto, né? Então, você se baseia nas declarações textuais do Lattes. Agora, há uma diferença brutal entre você declara no Lattes e a produção artística em si, né? O texto não dá conta da dimensão de toda a questão da produção artística. Então, a efemeridade é um problema, e a não existência dos repositórios com acesso livre, ou de uma maneira organizada, é um outro problema, já por ser existente. E eu acho que essa proposta nossa vem somente de propor uma solução para essas duas questões. Primeiro, que é a maneira de você registrar a produção artística, você põe no Lattes, mas você tem lá um link para o repositório, né? Então, esse repositório funciona em 2 etapas: a difusão radiofônica e o armazenamento do podcast na página eletrônica. E também você amplia a interação do programa com a sociedade no qual inserido, que é outra coisa extremamente importante para um programa de pós-graduação mantido com verbas públicas. E profissional mais ainda, porque não tem, digamos, uma verba direta para bolsas, mas é um programa mantido com verba pública. Aí, então, aqui está um detalhe do sítio eletrônico, já diretamente na matéria que você entra sobre o programa Conceitos da FRJ. Aí o podcast, já com os programas, cada programa você tem um pequeno texto, né, sobre o programa. E a sinopse do programa, do podcast, quer dizer, não dá para ler, mas esse foi um programa sobre composições do Nelson Macedo, interpretação do Daniel Guedes, com violino e viola. E então, quer dizer, as considerações finais. Mas eu vou mostrar uns exemplos, assim, antes eu tenho que... Não, eu falo primeiro, depois eu mostro os exemplos. Então, primeiro, essa questão dessa diferença de perfil e objetivos, de definição, né, do que é o pós-graduação profissional da acadêmica, com a questão do produto. E a divulgação pela internet, redes sociais e radiodifusão é importantíssima nesse tipo de programa. E a parceria com a Rádio Roquete Pinto, ela proporcionou realmente esse espaço adequado para a veiculação dessa produção artística. E também é um fato que eu frisei que talvez seja um dos mais importantes, que é o desenvolvimento da proposta para a criação de repositórios para a produção artística. E a ampliação da atuação, da interação do programa com a sociedade no qual está inserido. Então, basicamente, é isso. E eu vou mostrar, bom, referências, né, são mesmo aqui texto básico, esse livro do John Thompson, que é importantíssimo, quem tiver interessado, assim, na verdade eu comecei a trabalhar esse texto agora em função até desse trabalho que tem, assim, uma semana, então, mas é muito legal ele, porque ele trabalha essa questão toda da mídia, e fazendo até um fechamento de vários autores, enfim, e da internet, peguei dos textos da plataforma Sucupira, do programa, enfim. E vou dar agora uns pequenos exemplos. Dá tempo ainda? Tá.
por exemplo, dos programas que a gente tem, que já fizemos, que ainda não foram ao ar. Então, por exemplo, aqui tem, qual é esse? Do gravado no auditório, por exemplo. Vamos mudar essa abertura do texto de direito autoral de rádio, ainda tem salvo do YouTube. Nós estamos em negociação com um compositor brasileiro. Concertos UFRJ. Um programa produzido pelo PROMUS, curso de mestrado profissional da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Rádio Roquete Pinto 94. Aí, o arquiteto cantou Parabéns, suíte, o arquiteto de sul. O que é o fagote? Olha, Luiz, primeiramente, boa noite. Diferente do computador, né, quando você escreve. Sou super feliz de estar participando do programa. Marcel. Três Miniaturas foi composta em 2015. Na verdade, eu dedico a obra ao quinteto, que também no ano passado, enquanto fazia parte do projeto, o Quinteto Experimental fez a estreia de outro quinteto meu, Orion. O projeto é muito importante realmente para os compositores ter suas obras tocadas. A gente aprende muito com os intérpretes. Não adianta ter... Aí tem um programa, esse gravado ao vivo no auditório lá. Então, agora outro exemplo, por exemplo, de como é que é isso? Vamos pular isso. Esse é um programa já só com alguns alunos do PROMUS. Então, já tem gravações, né? Aqui tem a peça, a suíte, Ratimbum não, Blim Blim Blom, do Tim Rescala, que o Biratã Rodrigues gravou com a Sinfonieta Carioca, regendo. Aí depois o Philip Dolly com o Show dos Quatro de Vila Lobos, que é justamente tem o trabalho dele em cima um livro de excertos orquestrais, né, para trompa da música de Vila Lobos. Uma gravação feita em 2014, que é Fábio de Choros. E outro aluno, Jefferson Souza, que gravou um trio de Neone para três fagotes. Termina com um Lipe Portinho, que tem um quarteto de contrabaixos. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de um programa de 4 discentes do programa, quer dizer, um programa de rádio do programa do curso. E, então, tem vários outros, mas quer dizer, vocês podem acessar a página e ver no podcast lá, que está, à medida do possível, a gente está colocando sempre na semana seguinte. Então é isso. Obrigado por atenção. Bom, temos um tempo para perguntas. Ou tem uma pergunta? Não, primeiro, pô, Luiz, parabéns, incrível, maravilhoso, né? Um trabalho assim, inédito mesmo e vai começar a divulgar. Eu acho que tem um projeto, né, que você tinha me falado, que eu acho que é muito importante, inclusive, não só para nós como PPGM, de trabalhar a gravação, o áudio com o texto. Não é isso? Você tinha falado sobre isso. Então, eu queria que você falasse aquela coisa que você falou para mim rapidamente sobre trabalhos publicados eletronicamente que tinham links. Exato. Não é? E que tem um pouco a ver com essa ideia. A gente tem alguns textos naquele... Minha memória está péssima, passou de 5 minutos, eu acho que isso. Um centro de pesquisas de performance na Inglaterra, que eles têm uma série de textos, assim, de trabalhos publicados, assim, e são muito interessantes, porque eles desenvolvem um texto, tem um até que eu me lembro de um compositor em parceria até com um fagotista, e que eles desenvolvem a questão da abordagem, né, do intérprete com a nova peça. Então ele desenvolve textualmente, mas sempre os exemplos com links para gravações no YouTube, por exemplo. Então essa coisa que o texto ele não transmite, por mais que você queira, a experiência musical. São linguagens distintas. Por mais que você queira, você não vai dar conta da complexidade, da totalidade do fazer musical numa linguagem textual. Então, essa é uma solução fantástica. E a gente procurou adotar agora no simpósio também de práticas tentativas, né, no formato que vai sair nos anais online, que a gente vai ter um resumo dos trabalhos e o link para a apresentação de quem quis submeter a esse tipo de modalidade, para essa tal conferência. Quer dizer, então, acho que são tentativas
sobretudo por essa questão que a Marta olhou e a Sônia levantaram, que é a questão do repositório, né? Como você vai avaliar uma produção artística, ou mesmo uma produção textual que envolve uma produção artística, se você tem só o Lattes, que é um texto, ou qualquer outra plataforma que exista nas universidades, por exemplo. Aquilo não dá conta, você não tem como avaliar. Então esse é um problema que aparece nas comissões de avaliação da CAPES, né? Elas são super experientes nessa área, que levantaram. E eu acho, quer dizer, não estou dando uma resposta, mas a gente está procurando encontrar respostas para essa questão. Mais alguma pergunta? Na verdade, eu tenho só uma dúvida, essa questão do repositório em relação à perenidade de validade desses links, né? Que eu acho que é uma coisa que acontece, inclusive, com a publicação escrita, né? E essa linkagem, às vezes, que é feita no próprio rol de bibliografia, a garantia de que há 5 anos aquele link ainda vai estar. Eu acho que é uma proposição, inclusive, do Promus, né? Essa discussão em relação ao repositório que seja confiável na mesma, assim, em relação ao paralelo ao DOI, por exemplo, dos artigos, que é o que, teoricamente, garante que daqui a 300 anos a gente vai conseguir acessar aquele artigo. Isso, nós lidamos assim, com uma série de dificuldades e problemas que vamos enfrentando dia a dia, procurando encontrar uma saída possível, né? Como, por exemplo, nossa página está hospedada no TIC, da FRJ. Só que com o TIC, assim como o SIGA, eles ficam a média de 20 a 40 horas fora do ar semanalmente. Então, de repente, você não tem acesso, quer dizer, aí você não sabe as condições, isso é uma coisa que a gente vai ter que procurar, enfim, mas estamos no processo, de reflexão, né? Por exemplo, a própria linkagem do YouTube também não garante que aquele link esteja lá. A gente consegue, porque, por exemplo, existe um canal da escola no YouTube e que no caso, os vídeos, por exemplo, ficam disponibilizados, né? Aí você tem, quer dizer, na verdade, a garantia é como tudo, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, baixa o perno. Eu acho que, efetivamente, só com servidores próprios que a gente conseguiria ter um... Sim, houve um estudo de um projeto para a gente criar uma rádio da escola de música. Só que, justamente, esse projeto veio, assim, tivemos vários problemas. Um de ordem institucional, que é um projeto da UFRJ, da Rádio UFRJ. Só que estão há 30 anos discutindo e não consegue sair do lugar. Porque aí vem aquela fogueira de vaidade tradicional que todo mundo conhece, não sei o quê, que eu cada vez conhecendo mais até agora. E é difícil. Aí tentamos fazer o projeto através da escola de música, só uma rádio da escola de música, que atenderia a imensa produção da escola, né? Também foi complicado. Assim, um momento, digamos, político-econômico não é um momento favorável para iniciativas que demandem assim, um modo de recursos. Então a gente foi diminuindo. Aí chegamos num programa que já existia e que estava assim meio, né, indo muito bem até, mas estava assim meio, já com o André Cardoso, que era responsável, já cedido, licenciado. Tá? Então, acho que o Promus assumiu esse programa como, digamos, a ideia inicial era fantástica, a gente foi diminuindo até chegar no possível. Quais são os critérios para a escolha do repertório que é executado no programa? Pois é, essa é outra ideia, outra questão. No momento, eu diria que o critério, assim, a primeira etapa, o primeiro critério, assim, sou eu, que estou fazendo tudo. Então, mas depois a gente pretende estabelecer assim, uma curadoria, né? Mas assim, porque todos esses CDs dos docentes do programa, eles são CDs que já foram lançados, digamos, comercialmente seria uma palavra forte demais, mas pelo menos institucionalmente, né? E dos discentes também, são gravações que já estão também já com tudo com o ISRC, tudo certinho, são gravações oficiais, né? E a gente dá preferência a gravações que estejam vinculadas, no caso dos discentes, aos projetos dele, né? Os projetos que eles estão desenvolvendo no âmbito do curso. Mas não só isso também, né? Então, mas isso é uma questão ainda que vai ser, digamos, aprimorada ao longo do tempo. Uma questão de estabelecer uma curadoria para... Se você aumenta, digamos, a demanda, aí realmente tem que começar a criar um tipo de curadoria mesmo para a escolha, né? Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho.
Professor. Só para dar um exemplo aqui, em 2010, o concerto que eu fiz com a orquestra, ele foi registrado nesse programa. E foi muito importante, porque além de você também possibilitar um link online para que as pessoas escutassem o concerto, né, no caso foi a segunda gravação da obra que eu tocava do Cláudio Santoro na época. Eu acho que esse trabalho ele realmente pode abrir mais possibilidades para os pesquisadores, né, para os intérpretes, de uma maneira geral. Não, e sobretudo que isso possa ser, a partir de uma demanda que existe, né, na área de arte da CAPES, em termos de avaliação, que a gente possa contribuir efetivamente com algo concreto, quer dizer, em ondas virtuais, mas concreto, né, algo concreto, para sugerir algo. Né? Obrigado. Então.